Vamos voltar os nossos olhos, dando prosseguimento ao nosso tema, que é sobre a profecia de Daniel. E hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e o fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos.
Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e o reinado de Ciro, o persa. Que o Senhor assim nos conduza por meio da sua palavra. Primeira vez que nos encontramos com Daniel é quando ele é um garoto, adolescente, e ali ele é levado como cativo na Babilônia. E aqui descrevo brevemente o capítulo 1, que já passamos por ele. Mas mesmo assim, ele está servindo fielmente ao Senhor e assumindo uma posição pelo que era certo. Novamente nós encontramos este homem de Deus alguns anos depois, e aí me refiro ao capítulo 2, quando ele é chamado a interpretar um sonho do rei Nabucodonosor. E novamente vemos Daniel simplesmente servindo ao Senhor e sendo fiel. Lá está ele novamente no capítulo 4, representando Deus e sendo fiel. No capítulo de número 5, mais uma vez, este homem aparece com a sua fidelidade característica. No texto diante de nós, essa noite, o capítulo 6 dessa profecia, Daniel aparece novamente diante dos nossos olhos. Aqui, já não é mais uma criança, não é mais um jovem, nem um homem de meia idade. Aqui, ele deveria estar na casa dos 80 anos de idade. Ele está aqui na Babilônia, ou continua na Babilônia, por cerca de 70 anos, ou seja, 70 anos se passaram para que chegássemos a este capítulo. Daniel não é um jovem mais, como do capítulo 1, no entanto, ele não desviou o curso que começou como jovem. Ele ainda está servindo fielmente a Deus, aquele Deus que o salvou pela sua livre graça. Passaram-se os anos, os impérios, e Daniel com a sua fidelidade como de sempre. Já idoso, um homem experimentado de 80 anos. Muito se passou na sua vida em toda a Babilônia. Pense em todas as tempestades, olhando para o passado da vida deste homem em que ele enfrentou, todas as provações que ele encarou, o tumulto político que ele testemunhou, desses homens que passaram pelo poder babilônico. Repentinamente, o que vemos na profecia também é que reinos sobem e reinos descem. Reis são montados e reis são levados. Em sua vida, ele viveu 3 reinos diferentes. Primeiro, o reino de Judá, onde fora iniciado na vida cristã, ali na sua adolescência ou pré-adolescência. Depois, ele encontra o reino babilônico. E agora Daniel, o idoso Daniel, já está no reino persa. Lembram aquela imagem da estátua? Ela está se decompondo, os reinos passam e o povo de Deus continua. De fato, esse é um dos principais temas do livro. Daniel mostra a natureza fugaz do poderio humano. Vão passar todos, mas o reino do Senhor prevalecerá, que é a grande linha do livro e da profecia de Daniel. Daniel nunca fez um grande impacto, ou causou um grande impacto na Babilônia, pelo que lemos nessa profecia, em todo o livro, embora fosse um homem continuamente promovido nas fileiras dos reinos que se levantavam, chegando inclusive agora aqui ao posto de primeiro-ministro da Babilônia. Os judeus ainda estavam cativos na Babilônia. O novo rei, o rei neste capítulo chamado Dario, que provavelmente ele é conhecido como Ciro, e vale a pena ressaltar, se você quer entender, estude sobre Ciro. Permite que os judeus, então, este homem Dario, ou como ele é chamado lá em Isaías de Ciro, ele permite então que os cativos retornem a Israel para reconstruir o seu templo. Mas a maioria dos exilados, durante esse período de 70 anos, escolhem permanecer na Babilônia.
adaptando-se aos costumes e o estilo de vida babilônico. Essa é a realidade que temos diante de nós. Depois de todos esses anos, sendo influenciado pelo povo de Deus, Babilônia permanece ainda inalterada. Os governos mudaram, mas ainda são idólatras, são cruéis e são perversos. Essa é uma imagem da palavra Babilônia na Bíblia. Ela é descrita como a cidade que se levanta contra Deus. Contra toda a altivez, o termo Babilônia, ele é muito sugestivo em toda a Escritura, e a razão é exatamente por causa da Babilônia, esse império que nós estamos estudando a partir do livro do profeta. Não houve grandes revivamentos na Babilônia, irmãos, enquanto Daniel esteve lá. Parece que poucos realmente estavam tão impressionados com a caminhada deste homem Daniel diante do Senhor. Embora dois grandes nomes, Nabucodonosor e Dario, converteram-se ao Senhor, de todo aquele império. É o que podemos resumir do impacto que Daniel causou nas duas grandes cabeças da Babilônia. Isso você vai encontrar no livro do profeta Isaías. Mas apesar de tudo, Daniel continua fiel ao Senhor. Os demais cativos já estavam numa cultura babilônica, assimilaram a cultura, mas o adiantado em idade Daniel permanecia fiel, apesar de mudanças profundas que estavam acontecendo ao seu redor. E na passagem que nós temos nessa noite, Daniel é lançado no covil ou na cova dos leões. Ele é condenado a morrer por não fazer nada mais, nada menos do que ele fez durante os 80 anos, é ser fiel. Daí porque o tema, o chamamento dessa noite pelo dirigente litúrgico foi exatamente fidelidade até a morte. Enquanto Daniel enfrentou uma sentença terrível que encaminhou para essa cova, fez dele um homem singular. O que vemos é um homem de uma fé profundamente consistente. Nesta noite, irmãos, nós vamos olhar para esta passagem, bastante conhecida, inclusive das nossas crianças. Qual criança aqui essa noite que nunca ouviu falar de Daniel? Então eu quero que você, criança, também preste atenção nisso, para juntos estudarmos a história de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Eu quero mostrar a você que é possível ser fiel a Deus, apesar de tudo aquilo que esteja acontecendo ao seu redor, dizer o contrário. Observe então comigo os detalhes da vida de Daniel, que nos ensinam esse grande homem e o poder da sua fé consistente. É o nosso tema esta noite, o poder de uma fé consistente. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua bondade. Te bendizemos por esta hora de adoração e de culto ao Senhor, para a qual pedimos a tua direção do teu Espírito, para que nos conduza por meio da tua palavra, e para que a partir dela os nossos corações sejam inflamados pelo fogo do teu Espírito, produzindo em nós mais zelo, mais dedicação, mais comprometimento com o reino do Senhor, como foi o teu servo Daniel. Assim, volta os nossos olhos para o teu santo livro, pois dele é que nós dependemos nesta hora, da tua palavra, pura, santa, incontaminada, inspirada. Em Cristo oramos. Amém. Observe então os detalhes da vida deste homem que revelou o poder de uma fé consistente. E assim eu não vou ler novamente, é uma leitura bastante longa, mas eu vou fazer citação e você, enquanto falo, você pode acompanhar. Nos versos de 1 a 9, a primeira coisa que nós observamos é o caráter de Daniel. Para aqueles que gostam de fazer as suas anotações, é a nossa primeira reflexão. O caráter desse homem. E o caráter de Daniel se percebe exatamente conforme lemos, e você pode olhar aí os versículos de 1 a 9. Primeiramente, este homem ocupava uma posição extraordinária. É isso que diz nos versos de 1 a 3. Dario, diz o texto sagrado, nomeou 120 príncipes para governar o seu reino. Esses homens ajudariam a garantir que Dario e o seu reino fossem protegidos contra roubo, evasão fiscal e revoltas militares. Ou seja, havia suspeição no ar. Então ele estabelece esses homens como homens de alta confiança. E quem está lá? Daniel, dentre esses homens. Aparentemente esses homens governavam uma província específica do reino babilônico.
Sobre estes, diz o texto sagrado, havia mais 120 homens, e eles estavam comandados, ou seriam comandados por 3 governadores, dentre os quais, ou governadores, ou chamado vice-regente, dentre os quais estava Daniel. E para a nossa percepção no texto, Daniel se sobrepõe, diz que o rei entendia, ou pretendia constituí-lo o segundo nome na Babilônia. Razão pela qual vamos encontrar a resposta dura desses invejosos políticos. E é exatamente isso que acontece. O que é tão surpreendente aqui nos versos 1 a 9 é que Daniel é um escravo. Aliás, essa é a argumentação que esses governantes usam para falar a ele. Diz, mas espera aí, este homem nem é natural daqui, ele é um escravo. Como é que o rei pode elevá-lo a uma posição tão grande como esta? Em outras palavras, olha, aceitar que ele seja um dentre nós 3, ainda vai lá. Mas se ele ser o nosso cabeça, não vamos nos render a este homem de jeito nenhum. E é exatamente o que nos surpreende. Ele foi trazido para a Babilônia quando era jovem. Era um homem que vinha como escravo, foi tirado de sua casa, do seu povo, foi treinado nos caminhos da corte babilônica. E ele tinha sido fiel a Deus, e Deus abençoou este homem em sua fidelidade até aqui. É o que vemos Daniel fazendo com que Daniel então encontrasse graça diante de reis pagãos. Todos os impérios, conforme vimos até aqui, Daniel ocupava preeminência em todo o reinado. Sim, o que vemos aqui é que após aqueles 70 anos de serviço fiel, este ex-escravo tornou-se o primeiro ministro do governo mais poderoso do mundo. Isso gerou ciúmes, conforme veremos na própria narrativa. Deus sempre honra o serviço fiel. É o que podemos aprender já daqui. Deus nunca pode promovê-lo aos olhos dos homens, mas Ele vê tudo o que você faz por Ele. Talvez você não tenha uma promoção como Daniel, para chegar a um posto tão elevado. Porém, lembre que Deus anota todas as coisas, como Ele fez com relação àquele rei que havia esquecido de Deus, e Deus mediu e pesou tudo. Deus está medindo e pesando os nossos atos. E o que vemos aqui é que Deus mantinha um registro muito perfeito. E um dia Ele trouxe à tona isto. E um dia também Deus haverá de recompensar a você. Por mais que, quem sabe, o teu patrão não reconheça a tua honestidade, a tua fidelidade. Por mais que o professor tenha algo contra você e não queira ser honesto e dar aquilo que você julga que é o válido para a sua aprovação. Saiba que Deus tem anotado, e é o que vemos aqui. E eis que vem o de Jesus Cristo em Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está aqui. Mais uma vez sai ele do anonimato e passa a ser, ou iria ser, o vice-regente, o primeiro-ministro das relações do maior império que o mundo conheceu. Aqui então vemos a posição de Daniel nos versos 1 a 3. Mas nos versos 4 a 9 vemos um problema. E aqui vemos que havia um grande problema para Daniel. E o problema era exatamente em decorrência do que foi dito antes. O texto nos diz que os outros governantes do reino, versos de 4 a 9, estavam com ciúme de Daniel. Observe que diz aí que eles procuraram destruí-lo. Afinal, ele era hebreu, era escravo, e eles eram babilônios. Não era justo o rei fazer aquilo na visão deles. Eles não deveriam ter que curvar para uma pessoa como Daniel. Então eles, diz o texto, apostam na vaidade do rei. E nos versos 6 a 9 nos dizem que eles elaboram um plano. E o plano que vemos aí é para fazer com que Dario fizesse uma lei, que ninguém pudesse orar ao seu Deus por um período de 30 dias, senão através do rei. O rei passou a ser um Deus. O rei gostou dessas palavras, diz o texto sagrado. Ele seria colocado agora no centro do pensamento de todos os reinos daquela época, e um mês inteiro. Então aquilo mexeu com a vaidade e o orgulho do rei, ainda que o tornou cego para algo que ele não percebeu, porque o texto sagrado diz no verso 7, que os presidentes, quando vieram ao rei, diz que ali estavam os sátrapas, os conselheiros, os governadores, todos concordaram. Cadê o principal conselheiro? O rei não se apercebeu, porque a vaidade falou mais alto. Espera aí, o principal nome não estava lá. E como ele disse que esse interdito que eles queriam que o rei assinasse, vinha de todos. Cadê o homem principal do reino? Mas a vaidade faz isso, ela faz com que os homens permaneçam cegos.
Na verdade, ele estava muito mais preocupado com o orgulho dele. Imagina o que ele pensou agora: eu serei o foco da atenção, não há Deus. 30 dias, ninguém orará a seu Deus, mas falará comigo. Então observe que é uma dinâmica comum dos ímpios. Eles querem tomar o lugar de Deus. Sempre foi, sempre será assim. Então nunca se surpreenda com até onde o ímpio pode chegar. Ele quer o lugar de Deus. E é exatamente isso que faz esse homem cego para algo que era tão claro. Cadê Daniel? Daniel não estava lá. Ele aceitou a mentira de que todos eram a favor daquele interdito, o que na verdade vemos que não era. Então havia um problema no texto sagrado. O rei gostou das palavras, porque ele se colocaria no centro da atenção. Se você para pensar sobre isso, você verá que esse é algo absurdo. Lá no versículo 7 fala isso. No entanto, Dario assinou, porque alimentou o orgulho e acariciou o seu ego. É aquilo que geralmente nos nossos relacionamentos nós falamos que é alguém que fica bajulando, e tem outros termos que não vou descer esses pormenores no púlpito, mas outros termos que costumamente usa-se, né? Mas fulano de tal, ele é o queridinho do patrão, do professor. Então saiba, a história é a mesma. Por isso que o livro do profeta Daniel é a nossa realidade, e vale a pena aplicá-la. Então observe que aqui ele está preocupado não é com a realidade, mas porque ele foi bajulado. Ele queria bajulação. O problema de Daniel era que ele era fiel ao Senhor, e os incrédulos ao seu redor odiavam Daniel por causa da sua fidelidade. Por isso diz o texto sagrado que eles desprezaram, porque ele era diferente, ele era honesto. Essa é uma palavra que mais temos ouvido nos últimos dias. Queremos governantes que sejam honestos. Teremos que dizer: queremos gente como Daniel nesse país. Queremos os líderes com um coração como o de Daniel. Daniel era tudo que eles não podiam ser, e eles não podiam suportá-lo por causa disso. Assim eles elaboraram um plano para tirar a vida dele. Você também pode saber que se você for viver para o Senhor, e se você vive para o Senhor, algumas pessoas ao seu redor não vão gostar disso. Aqueles que não conhecem o Senhor sempre haverão de procurar uma maneira para atacar aqueles que são fiéis a Deus, porque a presença dos fiéis nessa terra causa constrangimento para os ímpios. É por isso que o homem natural não nos olha com simpatia, não porque façamos mal a eles, mas porque somos diferentes deles. A igreja, ela atrai o ódio do mundo porque ela é diferente. E essa tem sido a razão porque nesse país temos ouvido muito falar contra os cristãos. Porque enquanto a luz do Evangelho estiver nesse país, não poderemos permitir falcatrua, não poderemos admitir padrões de valores que vão contra a família, contra Deus e contra a sua palavra. Então eu e você seremos rejeitados, sim, queridos irmãos. Pois assim Jesus Cristo disse que seria, lá no texto de Mateus capítulo 10, versos 34 a 36, Jesus diz: não penseis que vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Paulo também nessa mesma linha de pensamento, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguição, serão perseguidos. Enfim, querido irmão, deixe essas pessoas falarem o que quiserem de nós, deixe que nos odeiem, lutem contra nós e tentem nos silenciar. Tentem impor uma lei de mordaça, como a nossa Corte Suprema tem tentado silenciar a voz do povo de Deus. Deixem fazer o que queiram fazer. Mas, independentemente do que essas pessoas façam, vamos determinar em nosso coração que faremos como Daniel: permaneceremos fiéis. Esta é o chamado para a igreja: fidelidade. É a nossa marca, porque se um dia perdermos, deixamos de ter sentido, significado e valor para o nosso país. É a nossa fidelidade, e é por causa dela que esse país não chegou à bancarrota total.
é pela fidelidade de alguns Daniéis que Deus tem levantado nesse país. Mas há algo mais que podemos ver a partir do versículo, até o versículo 5. Há aqui a pureza de Daniel. E a Bíblia nos diz que Dario promoveu Daniel porque ele possuía um espírito excelente. Algo muito curioso que é dito aqui no texto sagrado. Ele diz que esse homem tinha um espírito excelente. Essa palavra que Dario usa é muito curiosa no texto. Ele diz: olha, mas eu não tenho como olhar para este homem de outra forma, porque nele vejo um espírito excelente. Essa palavra excelente significa preeminente. Daniel tem um espírito nele que o diferencia de todos aqueles ao seu redor. Quantos outros presidentes do reino queriam encontrar alguma deficiência em Daniel, mas não puderam encontrar, não puderam atacar, não conseguiram encontrar nada em sua vida? É isso que diz o verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O que vemos a pureza deste homem, não acharam culpa alguma. Sabemos que o momento político que nós vivemos no país, uma das marcas, pelo menos para aqueles que ainda conservam valores e padrões, é: quem é este candidato? E um dos aspectos que nós estamos atrás é: há alguma culpa neles? Certamente não podemos olhar conforme a perspectiva do que esses sátrapas olharam. Eles esquadrinharam a vida de Daniel. Certamente os nossos governantes, aqueles que estão postulando o cargo público, terão alguma marca, certamente. Mas o texto é surpreendente quando diz que não acharam nenhuma culpa, nenhum erro em Daniel, no verso 4. Não acharam nenhuma culpa. Quando eles não encontraram pecado ou segredos em sua vida que pudessem explorar, como fazem os políticos, explorando o erro do outro, e diz que a política que era essa, é tentar desconstruir o outro, porque tinha que achar algum erro nele. Mas o final da narrativa do verso 4 diz que não acharam. E aí então entramos no versículo 5. Então disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O único recurso era: vamos tentar colocar ele em dificuldade contra a lei do próprio Deus. E aqui é esse plano devastador para matar Daniel. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Vocês vão entender por que ele vai mexer com a questão de oração. Então eles pediram a Dario para proibir a oração por 30 dias, é o que vemos na sequência. Eles sabiam que Daniel oraria mesmo assim. Eles viram isso como uma oportunidade de Daniel ser executado, para que os planos de poder pudessem chegar, eles pudessem chegar ao poder, que era o desejo deles. Era com isso que eles estavam contando. E não foram decepcionados, porque Daniel realmente manteve-se fiel a Deus. Mas antes de prosseguirmos na narrativa, eu quero que você pare e considere a seguinte pergunta, com base nesta pureza de Daniel, vista no verso de número 4. E a minha pergunta a você é: há algo em sua vida que está escondido? Se todos os segredos do seu coração fossem trazidos à tona para fora, teriam coisas lá que te condenariam? Existem coisas que podem envergonhar você e a sua família, que você guarda no coração. Existem coisas que trariam desonra à igreja e ao evangelho de Jesus Cristo e ao nosso Pai Celestial. Saiba, sempre teremos pessoas a nos olhar, procurando algo. Que de você seja dito e de mim o que é dito no texto: não achou nenhum erro, nem culpa alguma. Mas se você tem pecados ocultos, pensamentos e problemas no coração, eles precisam ser trazidos diante de Deus e confessados. É por isso que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos purifica de todo o pecado. Sabe por quê, querido? Se você não tratar dos pecados diante do Senhor, você pode ter a certeza que um dia o seu pecado vai encontrá-lo. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz isso lá em Números, capítulo 32, verso 23, que diz lá: o nosso pecado haverá de nos encontrar. E Jesus Cristo, em Lucas capítulo 12, verso 2, diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido.
Quanto melhor é para nós trazer os nossos pecados à tona e expô-lo àquele que pode lavar e purificar, do que termos que lidar com a vergonha de sermos apanhados em surpresa em nosso fracasso. Devemos confessar. Daniel orava e confessava, por isso não tinha nada. O texto sagrado diz que não havia culpa alguma nem erro algum. Mas vamos olhar no segundo ponto dessa passagem, as escolhas que Daniel fez. Se por um lado vemos o caráter desse homem, agora em segundo lugar, ele tinha que fazer escolhas, e elas estão aí nos versos 10 e 11. Daniel, pois, quando soube, verso 10, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinastes um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Quando o rei assinou este decreto, Daniel foi confrontado com uma escolha. A escolha era: deveria Daniel permanecer fiel ao Senhor, ou deveria ele curvar-se diante da vaidade do rei Dario? Temos o segundo momento aqui. A escolha está posta. De que lado ele ficaria? Vendo Daniel enfrentar estas crises na sua vida, aparentemente nós temos uma impressão que não foi uma crise, não foi algo tão difícil. Daniel simplesmente, diz o verso 10, fez o que sempre fizera. Ou seja, ele permaneceu fiel ao Senhor. Mas a nossa pergunta é: como pode um homem idoso continuar tão firme e mostrar tanta coragem e mostrar tanta fé? Saiba, querido, essas qualidades não surgem de repente na vida de alguém. Por ele, Daniel, ter desenvolvido durante toda a sua vida o hábito de responder não ao mal, Daniel agora pode fazer com naturalidade, porque o texto sagrado diz que depois que ele ouviu tudo, ele não se descabelou, não ficou preocupado. Diz o texto sagrado que ele continuou, ele orava, final do verso de número 10, e dava graças a Deus, graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Simplesmente continuou como estava. Era costume de Daniel, um homem que é acostumado a colocar-se diante do Senhor, diante do trono da graça de Deus, e abrir o seu coração por 80 anos. Não é agora que ele vai recuar. É exatamente isso. Daniel fez a escolha porque não é uma escolha de 80 anos, é a escolha dos 16. Ele escolheu lá. Se quisermos então a explicação do que está acontecendo no versículo 10, eu quero crer que nós devemos fazer uma ligação muito rápida no versículo 8 do capítulo 1. E quando você junta esses dois versículos, versículo 10 e o versículo 10 do nosso capítulo, com o versículo 8, você deve notar, ali um rapaz de 14 anos aproximadamente, diz lá no versículo 8 do capítulo 1, resolveu firmemente não se contaminar. Por isso, irmãos, cada vez que dizemos não ao pecado, certamente nós estaremos mais aptos para firmar quando ele vier sobre nós. É exatamente isso que acontece. Se você não tiver o hábito de dizer não ao pecado, você precisará fazer um exercício extraordinário quando ele vier sobre você. Daniel foi natural, ele simplesmente ouviu, voltou para o quarto e continuou a fazer o que ele fazia de costume. Quando nós estamos em crise, por que a gente então fala: agora eu vou orar? Por que nós não oramos naturalmente? Porque Deus tem que fazer pesar sobre nós a sua mão, a perda do emprego, um problema de saúde, aí a igreja enche de oração. Aí os fiéis estão aqui, as quintas continuam vazias,
por que nós não temos o hábito de orar? Quando vier a crise, você não vai se desesperar, simplesmente você vai orar como você orava antes, seja com uma doença grave ou não, seja com uma perda significativa, a sua oração não vai mudar, porque ela é um hábito. Aqui está um homem de hábito de oração de 80 anos orando, e é por isso que o texto nos surpreende. Ele escolheu o que era certo. E aqui eu posso pontuar algumas coisas que Daniel escolheu. Primeiramente, Daniel escolheu a obediência a Deus em lugar das oportunidades que o mundo lhe dava. É exatamente isso. O texto sagrado diz aí que Daniel não abriu as janelas para chamar a atenção para si mesmo, porque ele orava. As janelas estavam abertas, sempre estiveram abertas. Não era surpreendente. Por que que esses líderes sabiam da vida de oração? Porque sempre a janela estava aberta. Então não é que Daniel abriu as janelas em meio às tribulações, mas no dia a dia ele tinha janelas dos céus abertas. A janela da oração era a alma deste homem. Tudo que Daniel fez foi se curvar diante do Senhor, diz o texto no verso 10, e orar. A vontade do Senhor era a fidelidade de Daniel, e foi isso que ele fez. Ele inclinou-se, diz o texto aí, algo curioso, para Jerusalém, no verso de número 10. Por que é que ele olha para Jerusalém? Você vai entender isso, e em casa você pode olhar no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versos 46 a 52. Por que que Daniel olha para Jerusalém? Não havia nada de místico, como alguns falam, eu vou olhar para, como os muçulmanos, vou orar de frente para a Meca. Não é isto que está acontecendo com Daniel, mas é uma promessa. Ela está lá em 1 Reis, capítulo 8, versos 46 a 52, porque Deus prometeu que ouviria a oração dos exilados em suas angústias e perseguições, e eles olhariam para Jerusalém, porque não era a cidade, eles estavam olhando para Deus. E este olhar significava isto: nós continuamos olhando para Deus. Ele não fechou as janelas para esconder o que estava fazendo. Ele não se envergonhou da sua fé em Deus, porque ele costumava fazer, porque o texto diz que era de costume. Outro ponto que podemos observar é que ele escolheu ser fiel a Deus do que obter o favor do rei. Essa é a escolha de Daniel. Para Daniel, o decreto de Dario não mudou nada. Ele simplesmente foi perante o Senhor e orou e deu graças 3 vezes por dia, diz o texto, como fazia sempre. Ele permaneceu fiel apesar da vontade do rei ser outra. Mas também podemos dizer que ele escolheu a devoção a Deus no lugar de obedecer ao decreto de um rei. A devoção era mais importante do que o decreto. Ainda que o decreto colocava em risco a vida dele, como de fato colocou, o decreto foi apenas por 30 dias. Para muitos, eles simplesmente não poderiam orar por esse período de tempo. Mas o que vemos aqui é que Daniel não ficou explicando: Senhor, é só 30 dias, o Senhor vai levar em consideração. Não, porque ele escolheu a devoção do que o decreto. Sua fé no Senhor não permitia que ele não fosse nada menos do que aquilo que Deus queria que ele fosse: fiel durante os 30 dias também. Na agenda do crente não tem momento para parar de orar. Não tem 30 dias que nós paramos. Ou não temos 30 dias para fazer uma campanha para orar. Isso é um reflexo de uma fé vacilante. Porque quem abre a janela todo dia é um dia a mais. Sejam dias turbulentos, sombrios, a janela da oração estará aberta. E é o que está acontecendo com este homem. Por isso que diz que ele continuou como de sempre. Mas também podemos entender que Daniel escolheu curvar-se diante de Deus do que curvar-se diante dos seus inimigos. O que vemos aí é que o desejo dos inimigos de Daniel era derrubá-lo, conforme o verso 4. Eu imagino que eles teriam ficado o tempo todo ali às espreitas para ver exatamente o que ia acontecer. E aconteceu o que eles esperavam, ou seja, Daniel não se curvou. E aquilo era o trunfo então para a morte de Daniel. Mas Daniel também escolheu manter o seu compromisso a Deus acima da sua própria vida. Considere por um momento as desculpas que Daniel poderia dar para não orar. Senhor, afinal de contas, são 30 anos que eu te sirvo. Tenho certeza, e o Senhor sabe muito bem que eu estou muito cansado. Senhor, eu venho sendo fiel ao Senhor. 30 dias eu sei que não vai fazer muita diferença. Daniel manteve o seu compromisso, apesar das desculpas que ele poderia dar ao Senhor.
Mas Daniel também escolheu a fidelidade em lugar da liberdade. Daniel estava disposto a desistir da própria posição, e veja, o primeiro-ministro do reino. Daniel estava disposto a sacrificar a liberdade, a riqueza, o poder, mas não estava disposto a desistir de seu compromisso com o Senhor. Mas Daniel também escolheu o amor a Deus mais do que amor à própria vida. Ele estava disposto a sacrificar a vida, porque ele amava mais a Deus do que a sua própria vida. Isso depois, lá Jesus Cristo diz, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos por amor de mim. Ele entendeu aquilo que Jesus Cristo diz, renunciar a si mesmo. Ele negou a própria vida. A ameaça de morte não significava que ele deixaria de fazer o que era correto. O correto permaneceria correto. Para Daniel, as circunstâncias poderiam alterar-se, mas os absolutos de Deus não se alteram. Como já enfatizamos em mensagem anterior, a nossa responsabilidade, irmãos, é fazermos o que é correto, ainda que os céus caiam sobre nós. As consequências estão nas mãos de Deus. Por fim, Daniel escolheu o caráter acima do conforto. Daniel estava disposto a morrer uma morte horrível na cova do leão, mas não ia sacrificar o seu caráter na imoralidade, em algo contra Deus. Como podemos avaliar a nossa vida diante disso? Vamos permanecer obedecendo os líderes da terra ou vamos confiar em Deus? Essa é uma pergunta que fazemos nesse tópico. Mas vamos ao terceiro. Agora encontramos Daniel nos versos 12 a 17, no desafio. Vimos o caráter de Daniel, vimos a escolha que ele fez, agora está o desafio. O desafio já está posto, porque ele já havia decidido pela sua escolha. E os versos 12 a 17, o que vemos primeiramente é que ele enfrentou uma acusação pessoal. Quando os inimigos de Daniel, diz o texto sagrado, viram-o orando ao Senhor, eles então levaram a acusação contra Daniel. Eles acusaram Daniel e exigiram que o rei honrasse a lei da terra. Os seus inimigos de fato estavam certos. Daniel foi culpado de quebrar aquela lei tola. Até mesmo o rei reconheceu, nos versos que citamos aos irmãos, que ele tinha sido tolo. Ele lamentou a assinatura da lei, mas a lei dos medos e dos persas, aliás, essa é uma expressão muito comum, desde o capítulo 1 até aqui, é para mostrar o seguinte: Deus debocha das leis. Por isso que enfatiza muito, segundo a lei dos medos e persas, que não pode se revogar. O mundo deve se ajoelhar. Observe que se alinha em todo o livro de Daniel, que alguns entendem como até uma ideia de ironia de Deus. Que lei é essa de medos e persas? Que lei é essa da Babilônia? Que lei é essa desses impérios? Lei, ora lei. O que manda é a lei de Deus. Então observe que também no capítulo 6 essa palavra acontece várias vezes. É como se dissesse: olha isso, imagina, o mundo não pode revogar. E Daniel então quebra, ele enfrenta a acusação. O fato é que Daniel quebrou a lei do rei, diz o texto, mas Daniel não violou a lei do Senhor. Ele quebrou a lei da terra, mas não violou a lei do céu. Daniel fez o que o Senhor ordenou, mesmo quando contradizia o que o governo exigia. Podemos enfrentar esse mesmo dilema no futuro, irmãos. E aliás, o futuro está muito próximo, bem próximo de nós. E nós temos que tomar uma posição de que lá nós vamos ficar. Se vamos enfrentar a lei do homem e quebrá-la para não desobedecer a lei de Deus, ou se vamos nos safar da morte para assim quebrar a lei de Deus. Podemos enfrentar esse mesmo dilema no futuro. Romanos capítulo 13 nos ensina a obedecer os governantes da terra e suas leis. Mas quando as leis dos governantes dessa terra contradizem a lei de Deus, devemos fazer o que Deus diz, independentemente das consequências. Temos nos preparado para isso? O que percebemos é que as leis a cada dia nos aprisionam, nos tentam amordaçar. E você também terá que tomar uma decisão como Daniel tomou. Todo servo de Deus sempre tiver que tomar uma decisão. É por isso que a Bíblia é muito clara quando Deus diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Josué disse:
Escolhei, pois, a quem servais. Eu e a minha casa serviremos. Então, vida cristã não é vida de muro. Não existe muro para nós. O muro, Jesus Cristo diz que quem não é frio nem quente, ele está a ponto de vomitar da boca. Então observe, vida cristã é vida de posicionamento. Não tem como passarmos por este mundo incólumes quanto aos problemas, porque nós vamos nos posicionar diante dele como fez Daniel. E o que vemos aqui nessa parte do texto? Ele enfrentou um poderoso ataque. Isso está nos versos 16 e 17, e é assim que nos diz o texto sagrado. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O ataque fatal, morte. Seria morto através de uma morte extremamente trágica. Era comum que os babilônios, os reis, tinham por hábito criar esses animaizinhos de estimação. O que eles faziam? Eles caçavam, e muitos desses animais ficavam enjaulados com fome, e eles saciavam a fome desses animais exatamente com os escravos, colocava lá, para servir de diversão e de alimento dos leões famintos. E aqui está esse momento. Estava lá Daniel. Esse é o momento em que as crianças ficam mais ligadas. E o que aconteceu? Vamos ver logo em sequência. Os leões não se importavam se a vítima era fiel ou infiel. Ladrão não tinha, os leões não tinham credulidade. Se era um pagão, eu vou comer mais rápido. Mas como é crente, eu vou fazer uma oração para agradecer a refeição. Não acontece isso aqui. Eles foram mantidos meio mortos para que atacassem e matassem qualquer que fosse jogado no covil. Aos olhos de todos, Daniel era um homem morto, essa é a verdade. E no versículo 16 indica que o rei pelo menos tinha confiança em Daniel e no Deus de Daniel. Ele acreditava que Deus de alguma forma poderia fazer alguma coisa, ou pelo menos tinha esperança. Irmãos, nós devemos viver o tipo de vida que toca as pessoas que vivem ao nosso redor. Quer seja um rei pagão ou apenas o nosso próximo, a nossa fé deve soar verdadeira quando apontamos através dela o nosso Senhor, que o Deus a quem servimos é muito grande, e ninguém cala a boca dele, de Deus em nossa vida. Se eles acreditam em nosso Senhor ou não, eles vão saber quando nós passarmos pela prova e permanecemos incólumes nela. Que vemos aqui? O caráter de Daniel. Vimos a escolha de Daniel. Vimos agora o desafio. E por fim, em último lugar, a conquista de Daniel. A vitória de Daniel. As crianças já sabem como terminou essa história? Sim, ela está aí, nos versos 18 ao verso de número 20. E o que lemos no verso é o seguinte: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Esse é o resultado, a vitória de Daniel. Mas duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, Dario. É curioso, quem perdeu o sono foi o rei. Daniel dormiu tranquilamente, leão de um lado, leão do outro, mas quem perdeu a noite foi o rei. É curioso, o texto diz que ele não queria que trouxesse música, chegou e disse que passou dele o sono. Ele teve pesadelo. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quem vai passar mal é o ímpio. Quem vai sentir mal
é aquele que não teme a Deus. E é curioso, o texto diz que Dario revela os seus medos. Quando Daniel é jogado na cova, Dario retorna ao seu palácio, e lá cercado por sua riqueza, seus servos, suas roupas, passa a noite com medo. Sem dúvida ele é consumido pela culpa da própria tolice dele, do orgulho. Sem dúvida ele está agora nervoso com a intriga daqueles que inventaram aquele plano para destruir Daniel, aquilo que ele não percebeu antes, porque ele estava orgulhoso, ou aquilo massageava o seu ego. Ele luta com sono até amanhecer, diz o texto sagrado. Depois diz o texto que ele corre até a cova dos leões para checar se Daniel estava vivo, e com uma voz trêmula e de medo ele chama Daniel, esperando que, quem sabe, um milagre tenha acontecido. Agora olhamos para Daniel no verso de número 24, e o que vemos aí é exatamente a grande surpresa. Ele diz no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus, a fé de Daniel foi provada e aprovada. Daniel responde ao rei, relata a notícia gloriosa de que Deus havia interveio na vida dele. Deus enviou o seu anjo, o anjo fechou a boca dos leões para não atacarem, diz o texto. Daniel atribui aquela proteção graciosa ao fato de Deus ter mandado um anjo a ele. E Daniel diz, sabe por que isso aconteceu? Porque há inocência em mim, ó rei. Eu sou inocente diante de Deus e não tenho nada contra o rei. E aí o texto sagrado continua relatando que ele foi tirado da cova dos leões e foi examinado. A ideia é como se tivesse meticulosamente olhado para ele e não encontrou um único arranhão na pele de Daniel. Ele passou por a prova. Foi feito um exame de corpo de delito, dizer que está perfeito, não tem nada neste homem. Mas veja o que diz no verso 24. A história não termina aqui, estamos caminhando para o final dela. No verso 24 diz então que o rei ordenou, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Uma cena horrível. Você imagina filhos, esposa, tudo ali. Lembra que não era a lei de Deus, mas era a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Ao fim trágico daqueles que intentaram ver a tragédia em Daniel. Os homens que falsamente acusaram Daniel, diz esse relato, junto com suas famílias, são levados e jogados na cova dos leões. Eles não são poupados, e diz que antes que eles cheguem ao fundo do poço, os leões atacam e matam aqueles que ousaram matar Daniel, aqueles que ousaram desafiar o Deus de Daniel. Mas qual é o futuro de Daniel? Os versos 25 a 28 conclui dizendo que o rei Dario, diz o texto sagrado, fica tão impressionado com o que aconteceu ali, e ele faz um decreto, e nesse decreto, observe aí esses versos, que ele exalta Deus, e chama ele de Todo-Poderoso. Ele ordena que todos os reinos se curvem diante desse Deus Todo-Poderoso, e aqui vem a grande linha que corre o livro de Daniel, na boca dos reis, ou seja, olha o que o rei diz: faço um decreto pelo qual, verso 26, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Os reis têm que ajoelhar diante dos reis, do Senhor dos senhores. Assim é a história universal. Todos os reinos prostram-se diante do nosso Senhor, Rei do universo. E tem que confessar, ainda que as duras penas, ainda que para isso Deus tenha que fazer um passar por um animal, outro simplesmente Deus diz, acabou o seu reino. E ele vendo aquela cena de como Daniel permaneceu vivo. Irmãos, para concluir, podemos nunca enfrentar o covil dos leões. Podemos nunca enfrentar uma fornalha ardente como Sadraque, Mesaque e Abednego, conforme já podemos pensar nisso.
mas podemos sim enfrentar algumas das provações que outros santos de Deus foram chamados a suportar. Podemos sim enfrentar tempos difíceis de doenças, de tristezas, de angústias, de morte e de sofrimento. Por tudo isso, o Senhor simplesmente exige que sejamos fiéis. É isso que Deus quer de cada um de nós. Essa é a grande ênfase, permanecendo fiel até a morte. Foi o que aconteceu com este homem de Deus. E o que vemos nele é exatamente o poder que tem uma fé consistente. Somente uma fé consistente que é capaz de passar desde a infância até a idade madura e idade avançada, firme. Se chama consistência da fé. Naturalmente estamos aqui numa transição do livro. Capítulo 6, os irmãos perceberão na semana que vem há uma transição. Aqui é a história. Daqui para frente nós vamos ver o próprio Jesus encarando o universo e encarando o próprio Satanás. Aqui ele deu um modelo de como o reino dele nesse mundo passa e perpassa pelos lombos de nós, crentes. E depois ele vai chamar a se dizer agora, ele vai apresentar no palco da história e vai encaminhar o mundo para o final. São as profecias que agora o sonho não será de pagãos, mas o sonho de Daniel. A visão que este homem teve do poderio de Deus quando consumar a nossa história. Algumas aplicações dessa mensagem. Primeiro, até mesmo em nossos dias, o remanescente fiel, como assim é chamado Daniel e seus amigos, um remanescente, um grupo pequeno, até mesmo em nossos dias, o remanescente fiel será colocado em situações onde terão que escolher entre agradar a Deus ou satisfazer os outros ou a si mesmo. Você é parte desse remanescente fiel e você tem que escolher entre servir a Deus ou a você mesmo ou as pessoas. Se o testemunho de Deus deve ser mantido no mundo, é essencial que nós, esse remanescente fiel, não pensemos na nossa sobrevivência física, mas apenas na pureza espiritual. Segunda aplicação e segunda verdade é que a preocupação pela pureza espiritual torna a cova dos leões uma certeza para os que são fiéis. É certo que haverá a cova. Mas esses podem estar certos também, que ali desfrutarão da comunhão com Cristo, e que o seu poder assegurará a sobrevivência física de tantos quanto sejam necessários para que o testemunho dele continue na terra. De qualquer modo, embora tenhamos que enfrentar o martírio, todos os fiéis estarão seguros que sairão vivos de suas tribulações. E se as suas tribulações os levarem à morte, será a glória. Uma terceira aplicação. Um dia, os ímpios terão que entrar na cova. Não será a cova da malícia de conspiradores, de sátrapas, mas a cova da justa indignação de Deus. Ali onde o bicho não morre, o fogo não apaga, e onde há prantos e ranger de dentes. Quando os ímpios entrarem lá, irão a sós. Ninguém mais estará com eles. Nada a respeito da presença do resgate divino, como aconteceu na fornalha e aqui na cova. O seu castigo será para sempre, sempre e sempre. Por fim, que grande diferença existe entre o crente e o descrente. O descrente prefere os eternos sofrimentos do inferno a suportar as perseguições por Cristo e o seu evangelho nessa vida. Ao contrário, o crente considera a comunhão com Deus a coisa mais preciosa do mundo. Prefere gozar dessa comunhão do que viver, como afirma a palavra de Deus em Romanos 8, verso 18, e termino com as palavras de Paulo. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Que assim aguardemos essa glória que nos será revelada em nome daquele que é o Senhor de todas as coisas, e que, como Daniel,
tenhamos uma fé consistente.